Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um ao Ponto Talks. Deixa eu dar uma olhada nessa luz aqui que não tá legal. Peraí. Bom, bem-vindos mais uma vez aqui aos nossos bate-papos que a gente tem tido. Só para a gente recapitular aqui tudo direitinho, eu vou bater um papo com vocês hoje. A gente vai bater um papo com vocês hoje sobre especificamente o mercado de gastronomia, né? Para que serve o Ponto Talks? O Ponto Talks ele serve para a gente criar um juízo de valor, conversando com profissionais de vários segmentos, de várias áreas diferentes e construindo as relações que a gente acha benéficas e bacanas para o futuro e identificando quais são as tendências das coisas que vão acontecer. Eu já conversei com várias pessoas de vários segmentos diferentes e hoje, em especial, meu amigo Christian Greco, esse galã que está aqui embaixo no vídeo, vai conversar comigo. A gente vai bater um papo especificamente sobre o mercado de gastronomia. Quer dizer, especificamente, vai. O viés é esse, mas a gente nunca acaba falando uma coisa só. E o Cris, ele é consultor em gastronomia. O Cris trabalhou na área de comunicação há muitos anos, quer dizer, é um especialista em comunicação. E hoje ele está se dedicando à consultoria para bares e restaurantes. O Cris é cozinheiro também e tem uma visão bem holística do negócio. Ele não tem uma visão estreita daquele negócio, eu vejo só cozinha. Não, o Cris ele é capaz de ver o big picture de uma forma mais ampla. Cris, estou fazendo aquela introduçãozinha aqui, mequetrefe, até para a galera ir entrando e tal. Pá. Claro, obrigado aí pelos elogios. Fico muito feliz. Eu elogiei, cara. Só foi verdade. Eu teria elogiado, de falado que sua barba é linda, sua sensualidade emana. Não, aí não. Elogio. Aí você vai começar a mentir, e aí não é bom. Então, Cris, só para voltar aqui ao que eu estava dizendo antes, o Ao Ponto Talks ele tem um propósito, eu sempre deixo aparecer a minha Mont Blanc. O Ao Ponto Talks ele tem um propósito evidente, que é a gente tentar de maneiras muito diferentes, né, com profissionais de áreas diferentes, para a gente tentar descobrir quais são as tendências, as coisas que podem acontecer daí por diante, o que vai acontecer. Porque o impacto, a gente sempre fala do impacto, o impacto a gente consegue mensurar de uma forma mais evidente, já que ele está em tempo presente. Sim. Né? Sim. E um futuro a curtíssimo prazo, a gente consegue enxergar, porque a gente sabe que a gente tem que mandar a gente embora, tem que mandar a gente para suspensão de contrato, gente de férias, etc, etc, etc. Então, isso a gente sabe. O que a gente não sabe, e realmente não dá para cravar, é o que vai acontecer depois. Exato. Porque a gente... Claro, por favor. Depois você vai falar para cacete. Aí eu quero... Vamos nessa. Então, o que acontece? O propósito é a gente conversar multidisciplinarmente com pessoas de vários segmentos para a gente entender quais são os movimentos que estão acontecendo. Quais são os comportamentos que as pessoas estão alterando, mudando, e o que isso pode impactar no mercado daqui a pouquinho. Né? Então, é muito por isso. E hoje, o Cris está aí para a gente conversar sobre bares e restaurantes. Eu queria que o Cris se apresentasse, né? Falasse um pouco dele, claro. E me dissesse, Cris, já chega de voadora me dizendo o que você acha que até agora a gente tem de coisas boas e ruins decorrentes desse acontecimento. Eu tenho usado uma metáfora, todos os lugares eu estou usando essa metáfora sempre. É como se a gente estivesse andando num campo aberto, sem prédio, só grama, é uma bigorna na nossa cabeça. Né? Sim. Eu não sei aonde eu vi isso, mas eu estou repetindo alguém, eu estou sempre falando, eu estou repetindo alguém, vou lembrar de quem foi para contar. Mas o que você... Qual é a sua percepção até agora? Se apresenta, conta de você, porque aí eu vou enrolando e a galera vai entrando. Tranquilo. Bom, boa noite a todos. Fico muito feliz de estar aqui com você, até porque a gente
a gente troca muita ideia, né? Somos parceiros aí desse mercado que agora entrou num furacão assustador e a gente está aqui, né? Eu daqui, você daí, eu vejo o teu esforço. As tuas palestras eu acho legal, porque realmente eu acho que como é um problema que atinge tantos segmentos, que nesse momento é fazer com que todos os segmentos tentam se encontrar em algum ponto, né? E aqui na gastronomia não é diferente. Dentro da própria gastronomia a gente tem o encontro desses segmentos e isso é muito legal. E por isso eu acho importante juntar esses segmentos diferenciados num bem final, né? Num objetivo final muito claro de a gente tentar desatar esses nós. E assim, é um prazer estar aqui, né, para poder também assim, de trocar essa ideia, porque eu acho que é trocando ideia que a gente chega longe, né? Porque é um colocando ideia de um lado, colocando ideia, a gente tentando, né, um brainstorm eterno aqui para a gente conseguir sair dessa. Eu sou consultor de gastronomia, eu comecei, na verdade, em outro mundo, né, no mundo do marketing, da propaganda. Vivi no mundo do marketing, da propaganda durante 18 anos. Saí desse mercado porque eu estava cansado do mercado, mas ao mesmo tempo eu estava querendo viver minha outra paixão, que era a gastronomia, que era a cozinha. E eu fui tentando encontrar caminhos para isso. Fui fazer cursos de gestão, até que eu, em algum momento, encontrei um sócio para abrir um negócio, abrir o Meeting, que é ainda, mas não é mais minha, mas assim, foi minha durante muito tempo, uma hamburgueria na Gávea, aqui no Rio. Depois vendi e pensei que eu não queria mais ter um negócio a princípio próprio, eu queria ajudar as pessoas a abrirem os seus negócios, né? Porque eu tinha vivido, né? Eu já tinha vivido na pele as dores e as delícias de ter negócios, e eu falei, não, eu preciso ajudar as pessoas. Então, a partir daí, eu comecei a criar a minha consultoria, que é o Hug the Food, para poder ajudar as pessoas a montarem os seus negócios, né? Os seus empreendimentos, botar os seus sonhos para funcionar, né? Bom, com isso, agora eu vou uma resposta de $1 milhão, né? O bilhão, eu acho que é uma resposta de 1 trilhão ou mais. Bom, eu acho que o que de bom até aqui aconteceu foi justamente o que a gente faz aqui, a rede. Eu acho que a gente está vendo uma rede gigante de conscientização e tipo, todo mundo fazendo por todo mundo, né? Eu estou vendo que o mundo da gastronomia é um mundo, assim como outros mundos, né? O jornalista tem o seu mundo de panela, o publicitário tem o seu mundo, e o mundo da gastronomia, de certa forma, tem os seus mundinhos de panela e tudo. E eu estou vendo que essas barreiras estão caindo, está um ajudando o outro, o grande agora, né? Tentando ajudar os pequenos tentando se abraçar, às vezes ainda os grandes ainda segurando lá o seu quinhão, mas assim, de certa forma eu estou vendo essa rede que está bem fechada num bem comum. Então, eu acho que isso é o que tem sido de mais bacana, assim, de mais bonito e talvez a coisa mais... a coisa mais bacana mesmo que surgiu até aqui. A gente vê a valorização do pequeno, né? Assim, agora as pessoas acordaram para a ideia de o quão é importante o pequeno empresário, esses restaurantes de rua, de bairro, em que as pessoas têm esse hábito de frequentar e estão vendo que eles estão perto de fechar. Então, eu acho que a valorização dos pequenos também tem sido muito legal. Eu acho que toda essa rede de solidariedade tem sido essa coisa da empatia, né? Eu acho que a gente vai ficar... Eu espero, né? Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu espero que depois disso tudo, eu acho que a gente tenha uma sociedade com um pouco mais de empatia, né? A gente vê um bando de maluco ainda, fazendo carreata, pedindo coisa de AI-5, coisa de maluco.
e ao mesmo tempo eu penso assim, no meio disso tudo ainda tem meia dúzia de maluco, mas a gente tem aí uma rede solidária que eu acho sensacional. A empatia nesse momento é algo que de fato me chamou a atenção e eu acho que por enquanto é o que a gente pode tirar de mais bacana disso tudo. Agora, a parte ruim é a parte maior, né? Infelizmente, a gente tem muito problema para resolver, né? Eu venho diariamente tentando desenrolar isso tudo, assim, numa imersão absurda, né, de informação para tentar entender. A gente vive, né, Igor, eu acho que uma coisa interessante disso tudo também, que tem que perceber que a gente vive quase que numa máquina do tempo. Se a gente olhar para o Oriente e vir andando, a gente que pegou a última onda, né, porque começou no Oriente, passou para a Europa e veio para a América, a gente consegue, através dessa linha dessa maquininha do tempo, entender o que esses caras estão começando a fazer. Lá em Hong Kong, né, em Taiwan, né, nesses lugares, a própria China, né? Tentar olhar para eles e entender o que eles estão fazendo agora. Então, assim, esse é o meu dever de casa, é ultimamente abrir jornais que tratam do Oriente para entender o que eles estão fazendo lá. Esse é um grande dever de casa, eu acho, que da gente. E muito em breve a gente começar a entender também como está funcionando já a Europa, que começou uma abertura, né? Uma abertura bem gradual. A Alemanha está abrindo os seus negócios, o mundo nórdico ali, né, a Dinamarca e a Noruega já começaram a abrir também, a Suécia não, porque eles foram teimosos. Do mundo nórdico ali, a Suécia insistiu em não fazer isolamento, insistiu naquela baboseira que a gente vem ouvindo aí também. Eles estão em quarentena ainda. Estão em quarentena agora, mas assim, a Dinamarca começou e a Noruega começou muito antes, a Suécia insistiu em não fazer e agora está pagando, infelizmente, está pagando preço. Mas a Noruega e a Dinamarca, que fizeram o dever de casa, assim como Portugal também, entrevistei aqui na semana passada, o Alexandre Hope está até aqui, eu vi ele aqui, ele foi o meu entrevistado lá de Portugal, ele me mostrou o caminho, o que está acontecendo, né, já de um processo de abertura. Então, assim, a gente tem que olhar primeiro para o Oriente para ver o que eles estão fazendo. E eu tenho aqui algumas coisas que eu acho que bacana para trazer para todo mundo. Muito bom. Assim, já agora, a partir daí da semana que vem, das 2 próximas semanas, começar muito a olhar para a Alemanha, para a Noruega, para a Dinamarca, para Portugal, que eu acho que são os países que estão começando essa abertura. E a partir de 1º de maio, a gente vê também a abertura dos Estados Unidos. Isso daí é o grande, assim, é aí que a gente vai começar a entender, de fato, como é que vai ser esse futuro. Porque os Estados Unidos foi extremamente dividido, né? Desculpa, eu falo muito. Não. Eu ia complementar isso que você está falando, porque eu estou anotando as coisas aqui que você vai falando, anotando uns insights aqui, para a gente ir falando sobre os assuntos, senão estourou geral. Claro. Você está falando muito bem, para a gente observar bem os países que já começaram esses processos de abertura. Eu não acho que a gente esteja tão longe disso, tá? Acho que a gente, em breve, pelo menos nas próximas 3 semanas, a gente vai começar um plano de reabertura. Sim, a gente tem São Paulo aí tentando fazer um pouco isso. Até aqui também. Acho que a gente vai demorar um pouco mais do que São Paulo, mas aqui também. Mas o grande lance, eu acho que não é isso. Eu acho assim, nosso segmento, que é um segmento que sentiu muito, né, por diversos motivos, dentre os quais eu acho que os 2 itens que mais se notabilizaram por serem as maiores dores do segmento é a quantidade de funcionário que a gente tem muito grande. Quer dizer, a relação faturamento-funcionário nossa é ruim, e o segmento é um segmento que não tem capital de giro. Nunca, no Brasil não existe isso. A gente sabe disso. A maioria dos meus clientes não tem. Essas são as... Então, a maioria não. Vou te falar que seus clientes nenhum, nem os meus, nenhum. O que eu estou te falando é o seguinte, se a gente olhar por esse viés, pensando no agora, tempo presente, a gente tem uma situação ainda sui generis para lidar. Por quê? Porque a nossa legislação trabalhista, por mais flexibilizada que ela possa estar, com MP tal, a gente ainda tem um problema gigante na retomada que esses países não têm. Por exemplo,
os Estados Unidos é uma referência em... Eu vou botar entre aspas, porque eu não quero entrar no viés político, Claro, em liberdade de você contratar e demitir, tá? A Europa é um pouco diferente. Portugal, em especial, é complicado também, não é bem é? É parecido, mais parecido, é muito parecido com a gente, é mais parecido com o Portugal. Brasil. É. Só que você tem outros lugares da Europa, por exemplo, na Alemanha, que tem uma flexibilização enorme com a mão de obra de trabalho. E aí eu acho que esse é o ponto mais difícil que a gente vai ter. Por quê? Porque na hora da retomada, independente, a gente é fato, acho que é ponto pacífico para mim, para você, já conversou sobre isso antes, de que não vai voltar a mesma coisa, não vai voltar igual. Não, mas Não vai voltar igual no eu acho que comportamento, não vai voltar igual no faturamento, esse é não o vai voltar em grande nada. ponto. Esse é o grande ponto. Só que o grande lance é o seguinte, as empresas ainda estarão na mão com uma jabuticaba alienígena, que é a história do trabalhador. Por quê? Algumas aderiram aos programas do governo para colocar os funcionários encostados durante tanto tempo. 3 E eles meses. vão ter uma estabilidade depois disso. E isso pode ser um problema. E a gente ainda tem uma outra situação que é a sui generis, que só a gente vai ter aqui no Brasil, que é a seguinte: uma porção de funcionário que a galera não vai ter como sustentar, porque a gente vai voltar com 50%, 60% do faturamento. A galera não vai ter como sustentar, não vai poder mandar embora. Durante 3 meses não vai poder mandar embora. Isso daí faz parte não vai da poder lei. mandar embora. A gente pode estar criando um passivo maior do que a gente imagina. Vamos dizer assim. Tá? Essa é uma situação que eu queria que você dissesse. Outra coisa que eu queria que você dissesse sobre a retomada, a gente está tendo umas manifestações aqui da galera, eu achava legal a gente dar uma compartilhada aqui. Por exemplo, exato. o Paladar está falando que na China tem 3 semanas de abertura, apenas 40 das pequenas e médias empresas abriram, o resto não foi capaz de abrir. Eu não acho que isso vai acontecer por aqui, mas... eu tenho aqui depois, eu acho que eu posso trazer os dados que podem ajudar isso em relação a assim, operações na abertura, né? O que são as ordens de segurança que as cidades estão tendo no mundo e que eu acho que vai ser aqui, porque se a gente seguir a OMS, eu espero que siga, né? Porque isso é uma questão de saúde, a gente vai ter que trilhar esse caminho, criar condições para que abra. Né? E eu acho que está acontecendo. E aí, por isso eu falei lá do Oriente, a gente viu que... eu vou entrar depois nesse assunto. Eu queria que você terminasse aí, para a gente não ficar bagunçando. Eu queria que você me dissesse qual é a sua visão em relação a essa questão do trabalho, porque assim, a responsabilidade é o Jorge Almeida do Paladar, tá? Tô falando do Paladar, mas Jorge. Jorge, desculpa, Jorge. Ele participou lá ele vem participando aí das minhas lives, tudo, ele apareceu aí. E aí, que é ótimo. Chega aí, Jorge, chega aí. Vai fazer um café pra gente. Mentira. O que eu estou falando em relação a esse negócio da trabalhista, porque assim, a gente tem a empresa tem uma responsabilidade social com o seu funcionário. A empresa tem uma responsabilidade legal com comprometimento com o funcionário. E a empresa tem um comprometimento com a sua própria saúde com o dinheiro. Como conciliar isso tudo? Não, eu sei que você não vai saber me dizer como, nem eu sei dizer como. A gente tem que descobrir como. Sim. Mas, assim, você não concorda que isso é uma questão? E o que você acha sobre essa questão especificamente? Essa questão... Eu só estou te dando abacaxi, amigo. Não, tá? Desculpa. São abacaxis. Vou te dar uma bola redonda já. Calma. Não, eu acho ótimo. Eu acho que a gente está aqui para descascar esses abacaxis. De fato, esse problema de manter, assim, de não poder demitir durante 3 meses, confesso que é um problema porque se na retomada você não consegue fazer caixa suficiente para manter aquele cara e o governo já não te banca mais, então, assim, se ele não te banca, você vai ser obrigado a encontrar dinheiro para pagar aquele cara. Eu estou vendo o Pedro Duarte. Tudo bem, Pedro? Adoro quando você entra aqui, a gente também está sempre fazendo participações boas. Bom, enfim, o que eu acho... Assim, isso é um problema, tá, Igor? Eu acho que é um problema porque você vai
onerar o empresário ali no momento em que provavelmente ele está entrando na retomada e que vai ter um caixa muito baixo. De qualquer forma, isso também, por incrível que pareça, também é a regra nos Estados Unidos, tá? Apesar deles terem essa flexibilidade, a regra aqui, o nosso plano aqui de prevenção à demissão, dessa MP que saiu, ele é um pouco, me parece, eu já li tanto dos Estados Unidos quanto de Portugal, parece que é uma coxinha de retalhos. Seria assim, 70% do que Portugal fez, é muito semelhante, né? Inclusive aqui na outra live com o Alexandre a gente falou sobre isso. E uma parte dos Estados Unidos também tem um pouco isso, de a parte do salário pago pelo governo, parte pelo próprio empresário. E assim, nos Estados Unidos essa é a regra também, de você não poder demitir ele durante os meses. Quer dizer, eles criaram isso lá e isso está valendo lá também. Agora, como que sai disso? Esse é um problema, porque que o governo, de certa forma, tentou resolver por um lado e está, de certa forma, empurrando a gente. Inclusive, a gente não tem só um problema com isso, não. O governo está empurrando os problemas todos para frente, tá? Esse é só um. Outro é você empurrar os impostos para o fim do ano. Que também, assim, uma vez que ele não suspendeu, ele simplesmente transferiu esse... Então, assim, abril, maio, junho... Mas eu tenho, com relação aos impostos, eu tenho uma percepção, Cris. Eu acho que eles empurraram para frente para, em determinado momento, eles chegarem e falarem assim, olha só, galera, refizemos as contas aqui, eu acho que dá para dar uma moral aqui para vocês no Simples. Entendeu? Nossa, então, mas isso é o que a gente porque espera. Porque vai sair, já saiu um refis e vai sair um refis forte esse ano. Por quê? Porque depois que passar a quarentena, porque o Covid só passa em 22. Depois que passar a quarentena, eles vão ter que recuperar a caixa. A economia precisa voltar a girar para o governo voltar a recuperar. Como você falou, sem capital de giro. Como é que a gente vai retomar isso sem capital de giro? Aí vai precisar das linhas de crédito, que também não estão fáceis. Né? Se você deixou um cheque voar lá atrás, você não consegue. Então, assim, a gente está com vários probleminhas que, de certa forma, eu acho... Eu estou falando com o Pedro Duarte aqui, que faz parte desse mundo político, né? E assim, ele é uma pessoa também muito pro lado mais liberal. Eu, de certa forma, tem muita coisa que eu concordo com ele, e as outras coisas nem tanto, e assim a gente vai sempre dialogando. Que assim, até que momento o Estado vai ter que ajudar, né? E essa é a grande discussão no momento. Até que ponto o Estado pode ajudar e até que ponto ele deve ajudar. Como é que isso é uma muita discussão. Eu acho que ela é a grande discussão em pauta hoje. O que o governo brasileiro fez até agora é muito tímido se você comparar com os Estados Unidos, com Portugal. E às vezes não é... Às vezes eu não estou falando de dinheiro, às vezes eu estou falando de iniciativa, por exemplo. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui. O que está acontecendo em Portugal e nos Estados Unidos em relação a isso? Alocação, aluguel. Por enquanto, o governo não criou nenhum decreto, nenhum MP que fosse legalizar esses acordos. Né? Porque, por enquanto, está tudo meio no fio do bigode. Né? Vamos lá. Senta aqui, vamos ver o que Mas isso aí eu não sei se tem tempo hábil para mudar, a não ser que seja um MP do governo. Existe uma proposta em tramitação na Câmara ou no Senado falando sobre isso. Só que é uma proposta, na minha opinião, meio leonina, porque assim, a gente tem que pensar no equilíbrio das relações comerciais. Qual é o equilíbrio da relação comercial? O equilíbrio da relação comercial é que fique minimamente bom para todo mundo. Não, claro que o proprietário também tem os seus direitos, ele precisa viver, ele vive daqueles aluguéis. Isso aí é fato. Mas não, acho que não é só isso não, Cris. Acho que também tem uma questão que é a seguinte, essa questão de até onde o governo pode ajudar ou deve ajudar é realmente muito delicado, mas aí eu te falo, na minha cabeça é a seguinte pergunta: quanto você pagaria para continuar, quanto você investiria para continuar faturando? Essa é uma pergunta também muito legal, porque ela mostra...
Porque se você pensa assim, ó, eu tenho meu negócio, tá? Vamos dizer assim, esquece governo, esquece tudo. Eu tenho meu negócio, eu tenho lá, deu ruim, eu vou ficar 2 meses sem receber faturamento zero. Tá? Sim. Então eu vou lá, quanto eu vou ter que investir no meu bolso? Vou ter que botar 100 conto na frente para continuar faturando 200 depois. Esse é o raciocínio que deveria ser o raciocínio governamental. Sim. Por que os Estados Unidos estão investindo tanto dinheiro? Porque eu preciso que a economia continue girando, porque eu ganho em cima do giro da economia, não é da liquidez. Se você sufocar aqui, se você sufocar o empreendedor aqui agora, acabou. Ele não vai ter lá para colher lá na frente. Fato. Cara, é um ciclo muito duro, porque assim, se as empresas faturam, o governo está faturando e tem emprego. E, portanto, renda. Para continuar as empresas girando, né? E o governo ganhando, ou seja, faturando. Se não tem renda, não tem faturamento da empresa, não tem imposto. Não tem imposto. Então, quando é que eu vou comprometer do meu caixa, do governo, para botar, para continuar fazendo com que essa roda gire? Mas é muito mais do que a gente já botou até agora. O problema é saber de onde. Claro, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O problema é que por que o governo está com tanta dúvida até aqui? Eu estou falando do Brasil, tá? Em outros países a gente está vendo... Mas eu acho que sabe qual é a dúvida? Eu vou te falar qual é a dúvida. O grande problema é o seguinte, nós somos economia dependente, nós não somos uma economia completamente independente. Então, o que acontece é que a gente tem recursos que não posso desalocar dali para colocar aqui. Muitas vezes até legalmente. Não, tudo bem, mas aí já foi. Depois que mas eu não estou nem falando disso, eu estou falando de dívida interna. Eu não estou falando de saúde, educação. Não. Estou falando de dívida interna, dívida externa. Eu tenho uma operação aqui com o Banco Mundial, que se eu parar de pagar, eu caio na operação do Banco Mundial. Quer dizer, é uma situação, entre aspas, parecida com o próprio empreendedor. Exatamente. Que ele tem que negociar. É uma bela de uma comparação. Você comparar o Estado administrando com... Exato. Não, eu não tenho que negociar com o meu inquilino, com o meu proprietário, ele vai ter que negociar com o proprietário dele, que é o FMI. Claro, entendeu? Claro, perfeitamente. E assim, então, assim, é um momento de muita indecisão em relação a isso. Eu acho até que, sinceramente, qualquer decisão que for tomada lá em cima, qualquer impacto que vai gerar para a gente, vai gerar muito lá na frente. É isso. Eu te dar uns dados aqui, que veio daquela National Bureau of Economic Research, que ela na verdade... eu estou acompanhando muito a IDER, que é a revista, você deve conhecer, obviamente. Eles estão jogando muitos dados e tem um dado que é exatamente isso que você falou. Nos Estados Unidos, se os restaurantes ficarem... Se o fechamento durar um mês, vão restar 72% dos restaurantes. O fechado um mês, ele já provavelmente vai 30%, 28% dos restaurantes já vão fechar agora, já está fechando, já fechou. Se o fechamento durar 4 meses, vai restar apenas 30% dos restaurantes. E se o fechamento durar 6 meses, aí é assustador, sobra apenas 15% dos restaurantes. E é isso que você falou. O fechamento, junto com a mão fechada do governo, vai gerar isso aqui que a gente está vendo. Então, assim... encontrar esse passo, né, esse pace aí, de entender como é que eu fecho, porque é sensato fechar pela saúde e por tudo que se fala, e em que momento o governo vai poder bancar essa, né? Isso daqui é número dos Estados Unidos, tá? Eu estou falando dos Estados Unidos que colocou um caminhão de dinheiro. Só pegando seu gancho, eu não sei se todo mundo sabe, mas o David Chang tem um podcast. Ele tem um podcast que é o David Chang Show, que ele sempre está falando sobre, trazendo convidados e tal, não sei o quê. E ele fez um outro podcast. O David Chang Show, acho que é mensal ou quinzenal, ele não tem uma periodicidade semanal, não. Aí ele fez um outro podcast, agora de casa, chamado Too Small to Fail.
pequeno demais para falir, para falhar. Muito legal isso. Esse eu não conhecia. O David Chang é meu guru. Não, mas esse é muito novo. Tem 3 episódios só, e ele lançou 3 semanas atrás, e ele está conversando com vários chefes de vários owners, né, vários proprietários de restaurantes de vários lugares dos Estados Unidos, falando sobre essa questão da quarentena. E falando sobre a dificuldade, e isso é um ponto que eu estou usando para te dar essa informação para a gente pegar um gancho para o próximo assunto, da dificuldade dos restaurantes de instalarem operações para delivery. Porque muitas pessoas não faziam seus deliveries. Não, é uma operação assim de como aqui no Brasil. É um absurdo isso. E no meio de um furacão, né? Porque quando você faz isso em temperatura... E a dificuldade... Okay? O que me surpreendeu, Cris, foi que ele mencionando que nos Estados Unidos a gente imagina que as empresas são mais fluidas, mais fáceis de reagirem, mais rápidas. Sim, sem burocracia. Não. A burocracia não é um problema para eles. O problema deles é realmente o tempo de reação. E ele falou, cara, eu tenho muitas dificuldades de operacionalizar o Mamafuku dele, né, o restaurante dele, que tem vários lugares nos Estados Unidos, para fazer delivery. Ele não está conseguindo fazer isso. Então, assim, as pessoas estão com dificuldade até nos Estados Unidos, que é um lugar super pouco burocratizado, de conseguir fazer essa reação. Então, assim, o grande mote do negócio aqui nos Estados Unidos, na Europa, na China, é a adaptabilidade. Eu estou dizendo isso... Desculpa. É quase um mantra. A questão não é resiliência. A questão é adaptabilidade. Exatamente. A capacidade que as pessoas têm de se adaptar. No Brasil, porque a gente toma tanta porrada e a gente aprende desde pequeno a desviar das balas, igual o Neo no Matrix, a gente tem uma adaptabilidade enorme. Então eu aposto nisso para te dizer que eu acho, a minha opinião, é que a gente vai sofrer um pouco menos percentualmente do que o que aponta essa pesquisa daí. É lógico que é uma revista especializada em gastronomia que fala muito sobre o mercado de gastronomia. A gente, no Brasil, tem pouca revista que fala sobre o mercado. A gente tem revista que fala sobre comida, sobre personagens. A gente não tem uma publicação para dizer assim, essa fala sobre o mercado. Pelo menos não que eu saiba. Pode ser que eu seja... No Brasil? Não tão... Não, acho que não. Tem publicações da Brasel e tudo, mas assim, publicações muito... não temos. Segundo a Brasel, segundo o Paulo Somuti, ele chutou um número, eu chuto outro. Ele chuta que se a gente voltar em maio, começar a voltar em maio, fecham 35% das operações antes de abrir. Sim. Eu chuto 30%. Por que eu chuto 30%? Porque eu vi várias operações, grandes, grupos, não estou falando de pequenas operações não, que essa a gente vê aos borbotões. Mas assim, grandes grupos fazendo reinvenções significativas em suas estruturas. Que não visuais para o cliente, mas grandes reestruturações de sua estrutura. E isso vai ser muito positivo na minha concepção. Sim. Tá? Então, acho que a gente sofre um pouquinho menos do que o Paulo Somuti acha e menos que os Estados Unidos. Não por ajuda governamental a mais ou a menos, não. Não estou entrando nesse mérito. Estou falando muito mais por causa da nossa capacidade de adaptação. Eu também conversei com... Você falou com o chefe de Portugal. Eu conversei com o Nelson essa semana, Nelson Cid. Não sei se foi essa semana ou semana passada. Eu estou ficando esclerosado e aí vocês têm que me dar um refresco. Mas a gente falou sobre isso. Ele falou sobre o mercado de Portugal, ele está em Lisboa há muito tempo, ele trabalha com empreendedores de Lisboa há muito tempo. E ele falando, cara, o português ele tem muito mais dificuldade de entender o que está acontecendo, de reagir ao que está acontecendo, do que nós no Brasil. Isso fica latente. Agora, a grande questão é a seguinte, Portugal ainda está em quarentena. Eles não têm, para começar, inclusive isso foi um dado que eu, lá na minha entrevista com o Alexandre, lá, eles não têm experiência com delivery. Eles não pedem muito delivery. Eles são muito de ir a locais. Então, delivery... Então, isso talvez tenha sido uma grande dificuldade lá para eles, assim, já que toda a operação está baseada
no delivery. Se eles não têm, já é um grande problema para eles. Mas Pois continua, é. desculpa, você estava falando... E aí, não, eu vou completar agora que eu quero saber a sua opinião. Diante disso tudo que eu falei, quais são os 6 números da Mega Sena? E me diz quantos percentualmente você acha que a gente... Meu chute, tá? Anota aí, gente. Isso vai para o YouTube depois. Vocês vão poder me esfregar na cara depois se eu estiver errado. Meu chute chutado. 30% não volta, a gente perde 45% do total nos 2 primeiros, somando tudo, até 2 meses e meio, 3 meses da reabertura. Essa é a minha opinião. Acho que vai mudar muito o player. Vai mudar muita gente. Olha, eu te confesso, e aí eu vou te frustrar um pouco em relação a isso. Aqui, assim, o curto prazo, existem muitos curto prazos, né? A cada dia é um curto prazo diferente. Então, assim, não existe... O curto prazo foi dividido em 10 pedaços de curto prazo. Então, assim, eu não arriscaria... Assim, eu acho teus números... Assim, eu acho bem dentro do que eu imagino. Embora eu nunca tenha parado para pensar nisso ainda. Eu tenho seguido muito o Paulo Solmuti e a Brasel, assim, eles estão sendo, sim, uma base para mim. Então, eu realmente já tinha ouvido ele falar nos 35%, né? E eu tô com ele, de certa forma. A gente, assim, agora sim, o que vai... muita coisa, porque tem tantos... são tantos pilares para fazer um negócio continuar funcionando ou não, que são variáveis absurdas, né? É como que... Primeiro, assim, isso é muito importante. Como é que o restaurante estava em janeiro? Ele tinha dívidas, ele tinha problemas com fornecedores, ele já estava capengando. Esse, fatalmente, vai fechar. E, assim, se a gente... eu acho... Vou falar depois... Não, você tem razão. Sua linha de raciocínio está correta. Depois eu te falo. Por que eu fiz assim? Por que eu fiz assim? Porque assim, você estava com problemas. Aí você vê, tipo vira uma pá de cal. Então, esses números, eles talvez tenham que ser usados para tentar entender, talvez, quem estava já com problemas. Então, esses caras provavelmente vão fechar. Aí você vai entrar aí com outros fatores. A capacidade que ele teve durante esse período de se virar no delivery. Porque, embora a gente tenha visto que o número está na média de 20% aí, assim, quem está fazendo delivery só está conseguindo fazer 20% a 30% do que fazia antes. Então, esse dinheiro... Você conheceu alguém que faz 30%? Não, esse é número que também está vindo um pouco da Brasel, entrevista que eu leio com um, com o outro, mas 30% é o número que veio. Mas, assim, o que eu mais ouço falar é 20%, viu? Assim, 20% é o máximo que... Esses 20% pagam o quê? Né? Normalmente, 10% vai para o aluguel. O salário está sendo dividido. De certa forma, você vai ter que pagar o salário ainda. Só fazendo esse exercício aí que você está propondo, que eu acho interessantíssimo, vamos parar para pensar um pouco assim, em ordem de importância percentual para a empresa. O maior centro de custo da empresa sempre foi e sempre vai ser CMV. Vamos dizer que o cara tem um CMV saudável. 35%? Não. Na média de mercado, você sabe que é difícil a beça. Não, vai 35%? 35%. Beleza. Uhum. 5%. O CMV vai variar de acordo com a venda. Então, você está vendendo 20%, o CMV dele vai baixar, ele já tinha estoque, que já era capital de giro. Exato. Isso passa a não ser um big deal. Beleza? Vamos para folha de pagamento. 20% do faturamento? 20% do faturamento é o que o cara está vendendo no delivery. Se ele não aderiu a nenhum programa governamental ou não mandou ninguém embora, ele já está botando dinheiro no bolso. Igual o Prime Cost, né? Aí você está falando de funcionário mais o CMV, que o saudável é 55%, 60%, né? Vamos lá. 35% então, quer dizer, o cara... com 25%.
cara já está com a corda no pescoço. Sim. Se ele não aderir, o grande lance do negócio está no seguinte: você consegue reduzir todos os custos administrativos. Você pode ligar para o cara que aluga sua máquina de dinheiro e falar assim: Fulano, vem buscar, não quero mais. Beltrano, vai. O cara inteligente, ele vai virar para você e falar assim: não, faz o seguinte, deixa essa máquina aí 2 meses, sem você me pagar aluguel, e na volta a gente conversa. Porque senão o cara é burro. O cara não vai fazer isso burro. O cara vai ligar para o proprietário do imóvel dele e falar assim: irmão, não tem dinheiro para pagar. Como é que a gente faz? Aí o cara vai, o proprietário vai desde dizer problema é teu, se vira, até virar e falar assim: eu te entendo, vamos sentar, vamos negociar. E essa parte é fácil. Difícil, eu acho que o grande. Assim, fácil, entre aspas, né? Diante de tudo que está acontecendo. Não. Mas assim, é menos complicado que você tem um ponto de tangência, um interlocutor. Quando você fala que você tem uma equipe de 20, você tem que sentar com um por um para conversar, para entender o que vai acontecer. Como é que a gente vai fazer? Você que é mais novo vai ter que mandar embora, você que é mais antigo vou botar de férias, você vai para o programa do governo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E aí? Se o cara não fizer isso nesse momento, esse é o grande... a grande rachadura nos pilares, vamos dizer assim. Sem dúvida. Até porque, Igor, é o seguinte, o que vai acontecer? A gente tem... e aí eu acho que vamos falar falando de funcionários, né, sendo esse ponto mais sensível, primeiro, que a gente está lidando com vidas, com pessoas. Segundo, é o que mais pesa no orçamento. Né? A folha é o que mais pesa, sempre foi. Né? Então, assim, a gente tem essa briga de titãs. É a tua folha pesada contra pessoas, contra famílias que precisam comer e alimentar seus filhos. Então, é uma briga que a gente não pode tirar o olho de nenhum dos dois, a gente tem que chegar, então, num acordo. E o que vai acontecer em breve de certa forma... Por isso o desemprego está acontecendo já, porque vai tudo diminuir. Assim, Cara, eu achei incrível a frase que eu li há pouco tempo também, 2020 nunca será como 2020. Né? Ou seja... Perfeito. Quem foi que escreveu? Quem foi esse herói? Então, isso aí foi o diretor de arte de uma agência que eu trabalhei, ele escreveu um artigo e ele citou essa frase que vem lá daquele anúncio, daquele filme da Apple antigo, que em 1984 nunca mais será 1984. Porque 2020 nunca mais... Eu já escrevi aqui, eu estou para colocar um artigo no ar que esse é o título. Porque todos aqueles seus... Roubartilharei. Avisa aí que eu vou roubartilhar. Por favor. O que acontece? Assim, tudo que aqueles charts, tudo aqueles seus planejamentos, todos os seus plano de vendas que você tinha, esquece, bota no fogo, queima, porque acabou, aquilo acabou. Né? 2020 não será mais como 2020. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Né? Primeiro, não esperar que vai existir uma grande reabertura. A gente também tem uma briga de titãs aqui. A gente tem a briga lá dos funcionários, a gente tem uma briga boa, que são dois psicológicos, tá? A vontade do povo, das pessoas, de voltar a se socializar. As pessoas estão desesperadas para dar um abraço umas outras, para fazer um brinde, para sair para a rua e ser feliz, muitas vezes aonde? Dentro de bares e restaurantes. Então, assim, se existe esse bichinho lá na cabeça das pessoas, eles querem socializar, do outro lado a gente tem o medo do contágio e o problema do desemprego, da falta de grana. Então as pessoas vão voltar com muita vontade de sair, mas de certa forma... E quem ganha essa briga aí? Essa vontade louca de ir para a rua e sair, ou o medo, né, de se contagiar e, mais ainda, de não ter dinheiro para bancar o supérfluo, porque aí restaurante é supérfluo, né, teoricamente. Eu acho que as pessoas não vão ter medo de sair por causa do contágio. Elas vão ter medo de sair e falar assim, não vou ter como pagar meu cartão de crédito depois. Eu acho que vai ter turmas, né? Eu de certa forma, eu sou um pouco... Eu sou mais a fase... Eu tenho medo, eu tô com medo dessa doença, cara. Eu saio aqui,
eu chego em casa, todas as minhas roupas, eu lavo tudo, eu vou tomar banho, eu vou de máscara, então assim, eu tenho um certo medo ainda. Agora, aí depende do Não, que... não, não, mas eu acho que as É, pessoas têm esse medo. Só que, eu, por exemplo, eu te falar próximo a mim, que eu acho que esse universo particular ele é muito importante para a gente ter amostragem. Pessoas que estão perto de mim estão saindo de casa escondidas. eu não gosto muito, Clandestinamente. eu não gosto muito disso. Eu acho que tá, Não, eu assim, também não. segura, eu acho que o ser humano tem que segurar suas Vou íntegras. falar a Eu verdade, também, eu me cago todo. hã? Eu vou falar a verdade, eu me cago todo, não vou. Mas tem gente saindo. Por quê? Porque as pessoas, a falta dessa socialização está sobrepujando o medo de ser contaminado. Por quê? Porque as pessoas estão. Então, Agora, tem dois assuntos aqui, já vou mudar de assunto, já te cortei, já te ferrei, desculpa, abacaxi de não, novo. vamos lá, a gente Tem dois tenta lá na assuntos frente. legais aqui. Dois assuntos legais aqui. Uma que o Jorge trouxe aqui para a gente de novo, sobre as franquias. Tá? Eu estou sem óculos, eu tenho que chegar perto para enxergar, eu fico com a Eu tô cara de desse óculos tamanho e na tem que chegar perto. Eu tô pior. sobre as franquias. Ele levantou legal aqui as franquias. Tem muitos grupos franqueadores, cada grupo franqueador, de acordo com a sua realidade, está adaptando as suas possibilidades dentro da sua realidade. Né? Muitos deles suspenderam o pagamento de royalties, suspenderam o pagamento de. Como é que chama? Só de taxa de propaganda. Propaganda, é E isso, marketing. isso vai depender muito da negociação de cada um. Né? Tem uns que tem taxa fixa, tem uns que. Então, assim, isso vai depender muito da negociação de cada um. O Jorge está levantando um ponto aqui, dizendo que os franqueadores vão ter que ajudar os franqueados para eles não caírem. Eu não sei, Eu acho que é não. uma relação muito parecida com do proprietário versus dono do imóvel, né? Me parece que alguém sendo dono de algo acaba precisando negociar, né? Eu não sei como é. Eu, sinceramente, Concordo com você. eu acho que é algo muito semelhante a propriedade e locatário. De certa forma, um franqueado é um locatário, né? Ele está alugando a tua marca. E aí eu acho que cada um vai ter que ter a sua né? Ou já deveria estar tendo, né? Muitas vezes eu estou vendo as pessoas muito paradas eu tive uma aí. conversa aqui com o Ricardo Guinanci, que você conhece também, ele falando que a Associação Brasileira de Franquias, a ABF, ela está orientando os seus associados a negociarem para manter as lojas, manter as coisas. Então, assim, a própria ABF está estimulando os franqueadores no sentido de serem, eu não vou dizer tolerantes, eu vou dizer maleáveis, no sentido de chegarem a um ponto comum. Não, claro, de novo, é a mesma história, é igual a história do governo. Você não vai sufocar a tua galinha dos ovos de ouro agora? Assim, é muito mais inteligente você cuidar do teu franqueado aqui agora do que matar esse cara e ter que procurar gente nova lá na frente, num país que vai estar em crise. Então é óbvio que eles vão fazer alguma coisa. Exato. Isso aí. Você fez uma comparação muito boa quando você comparou com o proprietário do imóvel, que realmente é uma relação bem parecida, né? Sim. A diferença é que o cara carrega a tua marca nas costas para tudo quanto é lugar, então é ainda mais delicado. Mas, assim, mais delicado, é interessante. isso, sem dúvida. Agora, outro ponto que a Paty levantou aqui, Paty Moll, assessora de comunicação ninja de metade dos restaurantes do Brasil, que por acaso eu vou fazer uma live com ela alguns dias, vou falar isso no final aqui. A Paty está levantando aqui um ponto interessante. Ela acha que as pessoas vão sair sim, vão para lugares mais baratos. E eu também acho, e eu acho que você concorda comigo em relação a isso, mais uma vez eu mostrei minha Mont Blanc, que os negócios vão se adaptar, vão se readequar para conseguir preços menores. Né? Não, eu acho assim, olha, eu acho que isso daí eu fiz um vídeo há pouco, tá no ar lá no meu canal, no meu canal do YouTube, um vídeo que fala... Faz o service aí, pô! Faz o service aí. Então vamos lá. Não, eu fiz um vídeo, eu tenho um canal no YouTube, que é Hug the Food, que é a minha marca, é um canal que eu dou dicas para empreendedores. E anteontem eu coloquei um vídeo no ar que fala sobre como, assim, quem está abrindo negócio, quem tinha o projeto de abrir negócio para não desistir.
E uma das partes lá, uma das razões é você vai abrir adaptado aos novos tempos. Então, isso que você falou faz todo sentido, né? Esse é um dos grandes problemas de quem está aberto. Agora, quem vai abrir fresquinho. Ele vai criar um plano de negócios que vai dar um checklist em tudo o que é preciso fazer agora. Fazer um delivery mais estruturado, criar uma estrutura pequena, mas que ao mesmo tempo assim, é muito mais. Você vai ter menos gente de salão. Eu estava vendo aqui que assim, mudou, né? Você vai ter, por exemplo, os garçons, cara, daqui para frente, provavelmente vão ter que usar máscaras. O próximo dado é o que mais assusta, principalmente quem tem casa pequena. A distância entre pessoas vão ter que ser, já está acontecendo na Alemanha, de 1 metro, nos Estados Unidos é 1,8 m, na Alemanha 2 metros. Então, eu até publiquei no meu stories um vídeo satirizando isso esses dias. E aí, que eu peguei, um amigo meu na Europa me mandou, que era uma garçonete treinando para atender os clientes na retomada. Eu vi aí, ela assim, jogando. Tinha uma faixa assim, aí ela tinha que servir o chopp. Ela isolava o chopp assim na mesa. Sim, eu vi isso porque aí. Porque não conseguia chegar na parada. Genial. Então, eu acho que... Como é que você vai fazer... Se você tem uma casa de 20 lugares, você no mínimo vai ficar com 10, no máximo. E aí, como faz? Então, assim, quem está abrindo negócio agora, fazendo um plano de negócios nesse momento, vai ter que... Um outro ponto importante disso que você... Aí, tua irmã entrou aí, ó. Um outro ponto interessante fala aí, Camila. para falar sobre isso é o seguinte, cara, uma coisa que é importante pra caramba. É lógico que a gente está falando sobre várias coisas ruins, são as dores, mas isso gera milhares de oportunidades. Tá? A primeira coisa que eu corri para fazer, para ajudar as pessoas, foi fazer um grupo no Facebook de troca, venda, compra de utensílios, equipamentos, bares e restaurantes. Sensacional, já até entrei lá. Por quê? Porque as pessoas precisam... Cara, eu vou te falar, tudo que botaram lá já vendeu. Agora, no meio da crise. É excelente, você sabe porque vai ter gente fechando agora, infelizmente. Cris, quanto custa um forno combinado usado, 2000 e... A gente está em 2020, né? É 2020 que a gente está? 2020. Que dia é hoje? Tô brincando. É o 2020 que nem sei. A gente está num ano que não existe. E aí a gente vai pensar num forno de 16, que é um forno novo, tá? Um forno combinado de 16 de 6 GNs. Um novo custa 30 mil, com rack, com tudo. Uhum. Quanto custa um usado? Aí vai depender, eu acredito que metade. O antigo normal, 18. Por aí. Ele vendendo por 10, cara. Ele vendendo por 10. Eu recebi uma mensagem de um amigo meu hoje, falando assim, Igor, você sabe quem tem um cooler para vender? Eu quero comprar um cooler. E eu não acho um cooler para vender. Então você que está assistindo a live agora, que tem um cooler para vender, manda uma mensagem para mim que eu vou te colocar em contato com o cara para o cara comprar para você. Pior que eu acho que eu tenho. Vou te botar... então pronto. Aí pronto. Já mas assim, o negócio. O que acontece é que geram várias oportunidades para quem é um entrante. Então, assim, o seu vídeo foi muito pertinente, porque ele elenca todas essas razões pelas quais você não deve abandonar o seu projeto, e muitas outras pessoas que vão estar sendo desligadas de grandes empresas, que já estão desligando pessoas, vão estar com suas rescisões, querendo fazer... Eu até fiquei tenso aqui, que a Suzane colocou um comentário aqui, que eu vou falar daqui a pouco, eu fiquei até nervoso aqui. Querendo fazer os seus negócios também. Então, assim, muitas oportunidades surgirão. Vai ser a mesma coisa de antes? Lógico que não. E eu falo um negócio lá que dói na gente, né? Nós que somos consultores e trabalhamos no meio, para quem está entrando agora, a verdade é que vai abrir espaço. Assim, parece mórbido isso, mas, cara, é uma realidade. Infelizmente, vai fechar lugares. E você, teoricamente, você que tem um projeto, você consegue entrar nesse nicho e de uma forma muito mais revigorada, muito mais preparada para aquele que acabou de sair. Então, você vai... Só para fazer... Claro. Fazer 3 comentários aqui. Primeiro é o seguinte, a gente só tem 5 minutos que vão derrubar a gente. Sim, tá? Então, vamos lá. Segundo,
um comentário aqui que foi feito pela Suzane mesmo, Marasco, falando sobre o atendimento ao cliente, que a gente vai ter que mudar o atendimento ao cliente. As estruturas operacionais vão mudar, né? Então, assim, esses modelos de atendimento, eles com certeza mudarão, eles migrarão de formas diferentes. E o segundo comentário que ela botou aqui, que eu quase fiquei nervoso, que eu falei sobre o grupo de troca de compra e venda, ela escreveu que é o Tinder do Igor. Eu fiquei muito nervoso com isso. Sou casado há 20 anos com a mesma mulher e ela me bate. Então, por favor, não escreve mais isso aqui, porque senão eu serei agredido novamente. Tô brincando. Vai apanhar hoje. Não, a Suzane sabe que a Suzane bate no Bruno. Entendeu? E ela sabe que a Júlia me bate. Então tá tudo um batendo no outro. Tá tudo Não, só os homens apanhando. Sim, não, claro, né? É isso. Mas então, Cris, desculpa que eu acabei com isso. Então a gente vai ter que mudar um pouco essa estrutura operacional de como as coisas vão acontecer. Quer dizer, aquele novo fast casual passa a ser uma tendência muito mais forte do que era antes, que já era uma tendência. O fast casual trazia muito. Exatamente, isso também é um outro ponto, rápido, assim. Eu acho que o fast casual já tinha algum propósito aí que me parece que agora vai virar grande tendência, que é consumir fora do lugar, né? O fast casual tinha, de certa forma, essa coisa de você... Qual o maior fast casual do planeta, que é o Chipotle, ele tem, desde o início, ele vinha com essa coisa de você pegar a sacolinha para comer no parque, para comer em casa, enfim. Esse drive-thru que está acontecendo agora já vinha acontecendo há algum tempo, e agora mais ainda. Então, eu acho que é isso aí. Salão pequeno vai acontecer, porque você não vai... Assim, você não vai poder alugar uma casa de 200 metros quadrados, né, para poder botar pessoas separadas. Se já não podia antes, Cris, agora que não vai poder mesmo. Exatamente. Então, assim, você vai pegar uma loja com um salão de 25, 30 lugares, mas que não é mais 25, 30, passa a ser 15, 20 no máximo. Como é que você vai sobreviver? Então, você vai ter que criar um esquema muito parecido com o fast casual de saída de pessoal de pegar e comer fora do lugar, né? Para comer ou em casa ou no escritório. Os escritórios vão ter que ter refeitórios e maiores, e cada um vai ter que se adaptar aí ao teu negócio. E tem um negócio que eu acho que é bom pontuar aqui, já provavelmente faltando 1 minuto e pouco, que eu acho que é muito importante, mais do que tudo isso que a gente está falando, e nos próximos 2 anos, e principalmente enquanto não houver a vacina, vai ser o que já está acontecendo, de novo, olhando para o Oriente, né, em Hong Kong está acontecendo isso com frequência já. Há 1 mês que eles abrem e fecham negócios. Então, eles abrem o restaurante, aí dá um pico lá no vírus, o governo manda fechar por 3, 4 dias, 1 semana. Os restaurantes vão ter que entender que isso vai ser uma realidade, pelo menos enquanto não houver vacina. Então, vai abrir e fechar. Aí eu vou deixar uma pergunta aqui na sua cabeça. Sim. Diante de novos tempos, as leis têm que mudar. Vai ter que mudar. E talvez a gente vai ter uma legislação, a gente já tinha uma legislação sanitária muito dura, a mais dura do mundo. A nossa legislação sanitária vai piorar, vai ficar mais dura. A sanitária com certeza. E talvez a lei trabalhista ainda flexibilize mais. O que é ruim. Que é ruim, porque você cada vez mais descaracteriza a profissão como carreira e cada vez vira mais temporária. Então, isso é um problema iminente. Não, com certeza leis vão mudar. A sanitária... Deixa eu só meter o serviço aqui. Deixa eu só meter o serviço aqui, porque eu tenho um último desafio para você. Galera, daqui a 2 dias vai ter mais um ao Ponto Talks, dessa vez com a Paty Moll, que estava aqui, participou com a gente, diretamente de São Paulo, para a gente conversar sobre essas diferenças no mercado de alimentação, uma pessoa que é extremamente reconhecida no mercado de alimentação, e a gente vai falar muito sobre isso, sobre tendências, sobre uma opção de coisa, até vou recomendar o livro dela, ela tem um livro sobre ceviche pelo Senac maravilhoso, e vamos ainda, eu vou em seguida aqui dos meus stories, eu vou botar o link para o Hug the Food do Cris, para vocês começarem a seguir o Cris, o
o perfil da ITER, para quem quiser, né, dar uma olhada e tal. A ITER é incrível. E os YouTube. Em 20 segundos, Cris, qual é a dica que você deixa para os nossos amigos empreendedores? Para quem está começando agora, eu vou ser muito rápido. Não desista do teu sonho. Se você tem um projeto, continue tocando. Eu tenho razões, nós temos, né, para continuar.